2h14 no Acre, estamos de volta com o Gazeta Entrevista. Conversa, nós terminamos aqui falando a respeito, no primeiro e segundo bloco, falando a respeito dos problemas de ordem ambiental, né? E a nossa postura diante desses problemas. O assunto aqui com o secretário da Indústria, Ciência e Tecnologia, o Assurbanipal Barbaride Mesquita, né? É o Fórum da Biodiversidade. Boa tarde, Assurbanipal. Sejam bem-vindos novamente. Queria que você explicasse o espírito da coisa, desse Fórum da Biodiversidade. Okay, o que é isso? Boa tarde, Tana. Na verdade, o nome correto é Fórum da Bioeconomia da Amazônia, né? Bioeconomia, Fórum da Bioeconomia da Amazônia. Então, o tema é bioeconomia, o assunto é esse, né? E aí, o que seria esse tema? O que é a bioeconomia, né? Por alto. Eu não sou especialista no assunto, mas como membro da pasta, da Constituição da Política Pública, né? E participando também do fórum, que hoje é o último dia, né? Está desde segunda-feira trazendo conhecimentos e debates sobre esse tema. E o que é a bioeconomia? A bioeconomia pode dizer que é uma ciência, né? Que ela permite estudar, desenvolver, vamos dizer assim, os seres vivos, né? A biologia, os meios biológicos, né? E o nosso ecossistema, vamos dizer assim, a natureza, né? E transformar isso em soluções, em tecnologias, em produtos, em negócios, que é o principal foco que nós estamos debatendo, né? Então, a bioeconomia, como o próprio nome de bioeconomia, né? Então, é a economia gerada a partir, vamos dizer assim, dos insumos vivos, da biologia e do nosso ecossistema, vamos dizer assim, em geral, da natureza. Então, no caso do Acre, né, nós somos um estado que temos uma predominância de floresta, então a biodiversidade, ela predomina aqui no nosso estado, né? E esse tema da bioeconomia que nós estamos trazendo, ele visa exatamente debater, criar uma consciência e dar caminhos, né, de como é que a gente pode aproveitar melhor a nossa natureza, a nossa biodiversidade e converter isso em produtos, com foco de gerar emprego e renda e oportunidade de trabalho. Esse é o objetivo. Uma vez eu fiz uma reportagem para o jornal A Gazeta de um medicamento que estava sendo produzido aqui na UFAC, numa planta muito comum, e de que esse medicamento era muito mais potente do que a morfina, por exemplo. Isso é um exemplo de bioeconomia. Isso, é um exemplo, né? Que aí o produto disso, né? A tecnologia é a origem da bioeconomia, com foco de gerar produtos e gerar negócios, né? Também temos aqui uma startup aqui no Acre que também desenvolveu um produto, né? Que é um princípio que é numa planta da África, mas o cientista acreano, né? Conseguiu desenvolver ele aqui, ele está ainda validando esse produto, né? Mas é um produto que virando produto realmente, virando uma indústria, virando um produto certificado, tudo direitinho, né? É um produto que tem a capacidade de curar, vamos dizer assim, a depressão, né? Dependências químicas, né? O tratamento para droga, né? Um produto chamado ibogaína, né? Ibogaína. Então, ibogaína, nem conhecia também, conheci a partir dessa experiência, né? Então, você veja que estão aqui no Acre, estão acontecendo coisas, iniciativas, né? Isoladas aqui. Então, nós estamos com esse trabalho da inovação do governo do estado, com as instituições, para criar esse ambiente, né? De segurar esses talentos aqui, né? Para que não vão embora. Né? E aí um exemplo, imagina um produto desse, um vidrinho desse produto custa 15 mil dólares, se não me engano. Né? Porque de ibogaína. Isso, que tem um alto poder, vamos dizer assim, de utilização pela medicina, por tratamento, o mal do mundo, né? Vamos dizer assim, a ansiedade, estou dando um exemplo de um produto que está aqui no Acre, né? Tem uma experiência também também na UFAC, né? Que desenvolveu uma bactéria que degrada o plástico, né? Que o plástico leva não sei quantos mil anos para degradar e ela antecipa essa degradação. Então tem algumas iniciativas muito interessantes aqui no Acre, né, que às vezes as pessoas não conhecem e nós não podemos deixar escapar, temos que trazer, porque se isso vira negócio, se vira uma empresa, vira uma indústria, claro, né, ela traz recursos para cá, gera empregos, e quantos empregos ela não pode gerar? Acontecem algumas coisas aqui, eu fui surpreendido na Expo Acre com a informação de uma startup que foi vendida por mais de 1 milhão. Você não imagina isso aqui, né? Isso, mas nós temos. É um ambiente que às vezes passa despercebido. É um campo novo, né? Vou considerar como novo, né? De forma como uma organização, né? Mas nós estamos com esse trabalho, graças a Deus a gente tem conseguido avançar junto com as instituições, estou falando do SEBRAE, das federações, né? De caminhar junto, aprovamos a lei de inovação, então a gente está criando esse ambiente para criar o que a gente chama isso aí de ecossistema de inovação, né? Que é todo esse ambiente, a sinergia das instituições, das universidades, para formar gente nesses campos de conhecimento. E agora o nosso passo vai ser criar o espaço de incentivo fiscal para os negócios dessa área, que é o que a gente chama de parque tecnológico. Bacana, né? Então estamos caminhando para isso e com muita velocidade. Bom, como é que é o fórum? Como é que ele se estabelece? Se tem algum evento específico? Como é que vai ser? Então o fórum, a primeira edição dele, né? Então nós
ele vem nesse momento como um evento, né, como um encontro. Vai ser quando? Não, já está acontecendo, já está desde segunda-feira, nós estamos debatendo, né, nós trouxemos, junto com o apoio do senador Lanrique, né, a que se dizer isso, porque ele foi fundamental, né, além do governo, especialistas na área. Então, nós trouxemos aqui, eu não vou me recordar todos os nomes, mas nós temos uma senhora, né, que levou as Havaianas para o mundo, né, então ela trouxe toda a experiência dela de como pegar produtos, né, e posicionar marcas e produtos, né. Trouxemos aqui o Zé Luiz, que é um especialista também, um cara que é uma sumidade nessa área, que desenvolveu o cenoura e bronze, né, sei lá, aquele bronzeador antigo, que a gente já conhece, né. Então ele é idealizador daquilo, então ele tem toda a experiência de fármaco, mexer com fármacos e converter produtos e cosméticos, vamos dizer assim, trabalhar ideias nesse sentido, né. Então dei 2 exemplos aqui de pessoas de alto renome que vieram para cá, trouxeram experiências, né, e inspiração para nós aqui do Acre. Lá nós estamos esses 2 dias, o último dia hoje, começou agora à tarde, vai até à noite, né, nós estamos fazendo com presença de empresários, estudantes, né, e profissionais da área, aí, de diversas áreas da bioeconomia, que a gente chamou como geógrafos, biólogos, né, tem engenheiros agrônomos, profissionais ligados a esse tema, né, estamos compartilhando esses conhecimentos. E hoje a gente fecha esse fórum e vamos fechar um documento interessante, baseado nas experiências, do que a gente pode caminhar no Acre para poder melhorar e ampliar mais esse ambiente que expectativa você tem em relação a esse documento? Você acha que ele vai acabar dizendo o óbvio, né? Vamos dizer assim, que temos que aproveitar. Bom, nós estamos vivendo uma época que precisa falar o óbvio. Isso. Investir na ciência, investir na inovação, né? A questão dos nossos laboratórios. Nós temos aqui laboratórios que estão precisando de melhorias, estão na própria Funtac, tem laboratórios de fitoterápicos. Por quê? Porque você como um inventor, você como um idealizador, empreendedor, você desenvolve um produto e quer testar, quer certificar, então precisa dos laboratórios para dar andamento. Então a gente precisa modernizar e ampliar acesso a laboratórios, né? E a gente precisa realmente criar esse ambiente de inovação, né? Essa motivação, para as pessoas terem ideias e dessas ideias converter em coisas novas, né? Então acho que até então eu vejo que é o legado que fica e que essas pessoas que vieram aqui trazer as suas experiências, né, mostraram experiência de perseverança no final das contas e intuição, né? Vamos dizer assim, que então a senhora que pegou lá as Havaianas e levou para o mundo, então como ela fez, ela não se intimidou com as dificuldades, ela foi lá e fez, né? Levou aí uma grande empresa brasileira, né? Hoje uma potência, né? Então acho que é isso também, você tem que acreditar um pouco na ideia que nós temos. Às vezes um empreendedor criando, um inventor criando, tem uma ideia, mas às vezes fica com receio de colocar ela para frente, né? Então a gente está criando esse ambiente para as pessoas se expressarem, trazerem suas ideias e ajudar a virar um negócio, né? Se não der para virar negócio, tudo bem, mas tentou, né? Olha, o Marco Aurélio está dizendo o seguinte, ó. Há um projeto de lei complementar, número 150 de 2022, que institui uma política nacional de bioeconomia, em articulação com a implementação de diretrizes e bases do planejamento do desenvolvimento nacional equilibrado. Isso será bom para o Acre? Será, nos termos da Lei Complementar 182 de 2021, um up para as startups locais? Bom, ele está querendo colocar o seguinte, os mecanismos jurídicos, parece que nós já estamos bem servidos, né? Isso. Agora, como é que a gente pode se aproveitar? Como é que nós podemos nos aproveitar? São marcos legais novos, né? Vamos dizer assim, a inovação, isso são temas novos e ainda são, vou dizer que é um tabu, mas vou ser considerado como tabus dentro do ambiente institucional, porque vamos dizer assim, o poder político, os governos, pode ser um grande fomentador dessas questões, às vezes sai na frente, né? Então, por exemplo, hoje a legislação ela permite, como governo, instituições, né, lançar a mão de instrumentos que privilegia até a contratação de um negócio novo, de modelar uma boa ideia, trazer para cá. Hoje, se você vai fazer uma contratação tradicional, você tem que fazer licitação, fazer todo aquele arcabouço jurídico que não é acessível para os inventores, para os pesquisadores. Mas a lei hoje, esses marcos legais que estão vindo, estão abrindo mais oportunidades, né, para no campo do governo a gente adotar instrumentos que facilitem o acesso a ele. Só que isso cai dentro do governo, cai dentro das estruturas, não estou falando só do governo do Estado, cai dentro da estrutura do poder público. Entendi. Né? A área jurídica ainda precisa ter segurança, são leis novas, né? Mas aos poucos isso está evoluindo e eu vejo que vai caminhar muito para isso. Por exemplo, precisamos aprimorar um procedimento dentro do governo, estou dando exemplo. A gente pode lançar mão, né, de pegar ideias e contratar aquela melhor ideia. Então, existem instrumentos hoje que permitem fazer isso, dentro da legalidade, dentro que não seja pelo tradicional licitação, disputa de preço, nem nada, né? Entendi. Mas é uma coisa muito nova, ainda tem, né, vamos dizer assim,
que avançar na compreensão dos juristas, dos assessores jurídicos, vamos dizer assim também, da aceitação e da aprovação disso, né? Mas é um caminho. É porque, geralmente, quem lida com essas empresas, com essas startups, precisa de respostas rápidas, né, Surbanico? Isso, e hoje o mundo está assim, né? O mundo está assim. Estava lendo ontem mesmo um texto que falava a respeito de startups que foram criadas para poder, que deram respostas em relação a um produto. Um dos produtos, por exemplo, foi o hambúrguer feito em laboratório. Quer dizer, isso já é uma realidade, com empresas muito valorizadas no mercado norte-americano. Agora, isso precisa ter governo, aí que eu acho que vale a pena a ideia de um governo que não atrapalhe. Certo. Não é isso? É verdade. Não é? Agora, como você bem lembrou, é preciso que os governos, quando eles forem fazer algum tipo de intervenção, eles também precisam se resguardar do ponto de vista jurídico. Isso, acho que do ponto de vista do resguardo é que deixa, da precaução, né? Precaução, deixa exatamente. Aí os gestores meio um pouco preocupados, realmente, porque lança a mão, às vezes, de uma iniciativa que não está ainda consolidada, não está ainda... Né? Então, existe esse risco, né? Mas a lei ampara, tem instrumentos, e como é novo, acho que essa vamos dizer assim, essa dificuldade. Agora, você falou num ponto interessante, não sei se caminham por aqui na nossa conversa, mas eu acho que o valor da ideia, né? Como você colocou aí a questão do hambúrguer, né? Então, a gente, desse campo todo que a gente chama de ambiente da inovação, que a gente está criando, é valorizar a ideia e fazer com que as pessoas botem suas ideias para fora, né? E aí é onde vem o trabalho das instituições nossas de pegar essas pessoas, essas ideias e ajudar a modelar aquilo para caminhar aquela ideia de um produto ou um negócio, né? Então, assim, a ideia joga o problema, né? Particularmente esses negócios nascem de colocar um problema, tem uma necessidade de melhorar esse processo, ou esse produto. Põe as pessoas certas, ou as pessoas que querem dar ideias, trabalha as ideias e pega aquelas ideias e avança nela, né? Aquilo pode virar um produto. Então, imagina milhares de pessoas pensando e convertendo isso em ideias para gerar um produto, um negócio, né? Que queremos negócios, queremos mais empresas, né, aqui no estado do Acre, né? Olha, você está insistindo no raciocínio a respeito da valorização da ideia. Você já falou isso 3 vezes nessa entrevista. Queria saber se você, nessas suas andanças, já percebeu que muita gente tem medo da própria ideia, ou receio da própria ideia, ou vergonha da própria ideia, e não faz a defesa e acaba morrendo. Você já viu isso? Então, é isso que eu estou falando, né? Então a gente tem que fazer as pessoas se expressarem, realmente, porque ela, às vezes, não, será que essa minha ideia é boa? Não. E esse receio, às vezes é uma oportunidade que é perdida, né? Vamos dizer assim. E dinheiro perdido isso, também. por isso que eu estou falando, o ambiente que a gente tem que criar é para estimular que as ideias venham à tona, as pessoas se sintam à vontade para trabalhar suas ideias, uma metodologia que chegue a algum resultado ou que conclua que aquela ideia é inviável, né? Vamos dizer assim, mas que a ideia venha à tona, ela consiga passar por um funil de trabalho e no final chega, não é viável. Tudo bem, fez análise, né? E num processo desse, a gente pode surgir um bom negócio, surgir uma boa oportunidade, né? Então é isso que a gente tem que fazer mais. E para isso nós estamos iniciando um trabalho junto com o Sebrae, né, de trabalhar exatamente a inovação nos jovens, né? Então, oficinas de inovação. Então, nós estamos fazendo para tentar quebrar essa cultura da ideia vir para frente, né, da pessoa acreditar na sua ideia. E, como eu falei para você, acho que conectando com esses especialistas, o que eu vi no final foi isso, a perseverança deles, da ideia, né, o cenoura e bronze. Criou lá a ideia, desenvolveu, foi para frente e virou um produto aí que é conhecido, né, até hoje por nós, né? E internamente no governo, como é que está essa percepção? Por exemplo, a relação da secretaria com a PGE, por exemplo, no que se refere a esse ambiente, porque é sempre o pessoal da PGE é sempre um pouco mais puxando o freio de mão. Mas é assim mesmo, né? Alguns são é um grupo de trabalho, eu considero o governo, o conjunto da secretaria, dos gestores, é um grupo de trabalho, né? Tem aqueles membros do grupo que são mais, assim, conservadores, vão mais para frente, né? Vamos dizer assim, mais ousados, e tem aqueles que são mais conservadores e vai tirando a média. É onde eu digo que é normal isso. E é bom ter essa ponderação, porque às vezes realmente o excesso de ousadia pode gerar riscos que pode implicar. Então, acho que esse conjunto, né, acho que a estrutura é montada dessa forma. Mas eu considero que hoje, você falou da PGE, a PGE hoje ela está, no meu ver, né, ela tem um olhar de maturidade desse ponto de vista de dinamizar a economia, assim, acho que tem já um tratamento diferenciado, tem um olhar diferenciado, né, tanto é que a PGE tem, lógico, quando se cria as leis, que cria instrumentos jurídicos, passa pela PGE, e a gente tem visto a PGE se dedicando em
em dar assim, a celeridade e atenção a projetos de lei especiais. Eu vou dizer que o projeto de lei do Comprac, por exemplo, nosso da indústria, que criou um paradigma diferente de contratação. Sim. A PGE deu todo apoio, aprovou, deu as orientações, citou onde precisava melhorar, onde não era viável, né? E conseguimos aprovar a lei. Então é um exemplo, eu acho que, de vontade, né, da PGE, apesar de a gente ter esse olhar, que eles são conservadores, eles estão abertos aí a novos negócios. Não, e a nossa PGE já teve situações bem interessantes do ponto de vista da ousadia. A Natex, aquele Dom Porquito, aquilo tudo trouxeram problemas de ordem jurídica que o pessoal ali teve que dar resposta. Surbanipo, muito obrigado pela tua vinda, bom trabalho. Eu queria convidar, ainda tem o resto do fórum, né? Vai ter uma palestra agora sobre legislação, exatamente esse... Onde vai ser? Vai ser lá no Sebrae, exatamente sobre esse assunto que você falou, do marco legal da inovação, né? Então, a gente conta com a presença de todos e agradecer a oportunidade de estar esclarecendo um pouco sobre esse tema da bioeconomia. Muito obrigado, Surbanipo. Lembrando que o terceiro bloco do programa é sempre um oferecimento da Verágua, a água mineral dos acrianos. Nós voltamos amanhã.